Bom, gente, bem-vindos, né? É a segunda vez que eu estou fazendo isso, então vamos ver se eu consigo fazer um pouco mais, de maneira um pouco mais suave que eu fiz 2 dias atrás. Primeira coisa que eu queria perguntar é se alguém se dispõe a aceitar o host da coisa, porque eu posso dar a minha aula e alguém fica admitindo quem tá esperando, né? Se alguém se dispuser a fazer isso, eu agradeço, né? É, Deixa eu ver. Para além disso, enfim, essa aula está sendo gravada. Eu não gravei a da vez anterior, essa aula está sendo gravada e o vídeo vai ser disponibilizado no site da disciplina mais tarde. Tá bom? Bom, eu claramente ainda não sei usar essa ferramenta direito, mas deixa aqui. Então, eu vou começar, tá? O objetivo dessa aula é fazer uma revisão de conteúdo, essencialmente conteúdo de geometria analítica, que serve como background, que serve como alicerce, né, para o curso de cálculo 3. Né? Só para exemplificar o que eu estou dizendo, né? Isso aqui é uma situação típica de um exercício ou de um problema de prova em cálculo 3. Né? Considera essa figura que parece uma xícara, que é um paraboloide, cortado por um plano, tá certo? Então, a interseção dos dois é essa linha, né? Essa linha, tá certo? Que acontece ser uma elipse. E o problema diz: calcula o volume da região entre o paraboloide. O problema poderia ser: calcula o volume da região entre o paraboloide e o elipsoide, entre o paraboloide e o plano. Quer dizer, essa calota, o interior dessa calota é aqui nesse lugar na figura. Tá? A ferramenta para fazer isso é um tipo de integração que, né, generaliza a integração de uma variável, a integração do cálculo 1. Mas para poder resolver o problema, né, você precisa descrever, que a gente chama de parametrizar, tá? Tanto a tampa quanto o fundo dessa região. Né? E isso é o objetivo, é isso que eu vou explorar um pouco nessa aula, como é que você faz isso e que tipo de coisa acontece. Esse tipo de pré-requisito, ou ter um certo traquejo com esse tipo de operação, é natural. Tá? É natural, quer dizer, é necessário para poder fazer o cálculo direitinho. Tá? Bom, vamos lá. Né? Então, começando, tá? O problema de calcular o volume, o problema é calcular o volume da região contida entre o plano e o paraboloide, e aí eu preciso, como eu disse, de ferramentas para além, né, do conteúdo estrito do cálculo 3, coisas que são pré-requisitos. Né? Exatamente quais são as tarefas, né, que você precisa ter na mão, ser capaz de desenvolver para resolver esse problema. Primeiro, descrever algebricamente o plano e o paraboloide. Tá? Então, tem uma descrição né, mais ou menos explícita dos dois. Né? Segundo, determinar a interseção dos dois. Como é que você faz para achar aquela curva? Aquela curva é essencial para a parte essencial do problema, a curva de interseção. Né? Você precisa saber encontrar aquela curva de interseção de maneira matemática. E segundo, descrever a região de interesse, né? Como é que é essa região entre, o que quer dizer matematicamente estar entre o paraboloide e o plano. Escrever essa região em termos de inequações, né? Para você poder colocar isso aqui, tudo coisas que entram digamos assim, na maquininha que é a integral, para depois calcular aquele volume. Tá? Bom, então, você precisa, ou seja, você precisa de alguns elementos de geometria analítica espacial, que é o que a gente vai estar discutindo agora nesses próximos minutos.
tá? E com alguns exercícios. Tá? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, e isso vai ficar digamos assim, presente em toda a discussão que a gente vai estar levando daqui para diante, tá? Tem duas maneiras de escrever matematicamente ou algebricamente, tá? Um subconjunto do espaço. Duas filosofias, digamos assim, de fazer essa descrição. Tá? Uma eu chamaria de uma filosofia implícita, ou uma forma implícita de descrever o conjunto, que é descrever o tal do conjunto de interesse como conjunto de solução de uma equação, um sistema de equações. Então, por exemplo, né, x mais y mais e igual a 1, o conjunto de solução da equação x mais y mais e igual a 1, tá, representa um plano no espaço. Tá? Todas as equações com essa cara representam planos no espaço. Bom, isso seria o que eu chamo uma representação implícita. Eu estou representando um conjunto como o conjunto de solução de uma equação. Outro tipo de representação que eu chamo de representação explícita. Tá? Quando você... O que é representação explícita? Você descreve os pontos da região do conjunto de interesse, tá certo? Por meio de parâmetros. Você varia os parâmetros, quando você varia esses parâmetros, você varia o ponto de interesse, o ponto na região em questão. Então, por exemplo, tá? Esse mesmo plano x mais y mais e igual a 1 pode ser representado parametricamente como o plano, né, dado pelas fórmulas x igual a t, y igual a 1 menos s menos t, z igual a s. E quando t e s variam como reais arbitrários. Então, para cada valor de t e s, tem um ponto no plano. Tá? Então, ao longo da aula, eu vou deixando exercícios que vocês podem fazer, que vocês podem, uma vez que vocês queiram, rever essa aula. Essa aula, o PDF das transparências, o PDF das transparências já está disponível no site da disciplina, tá? Se você querendo, você pode rever as transparências e fazer os exercícios como uma forma de fixar o conteúdo que a gente está tratando. Então, o primeiro exercício mostra que a região determinada, o conjunto de solução de x mais y mais e igual a 1, é igual ao conjunto dos pontos da forma x igual a t, y igual a 1 menos s menos t, z igual a s, arbitrários. Tá? Com t e s reais arbitrários. Para você mostrar que dois conjuntos são iguais, tá só chamando a atenção da estratégia para resolver esse exercício 1, tá? Você tem que mostrar que o fulano está contido no Beltrano e o Beltrano está contido no fulano. Então, ou seja, tem dois passos aqui. Primeiro, pega qualquer solução de x mais y igual a 1, e acha t e s que x igual a t, y igual a menos s menos t, z igual a s. Então, mostra isso. Com isso, você mostra que o plano, que o conjunto de solução da equação está contido no conjunto de pontos representado dessa forma. E vice-versa. Mostra que qualquer ponto dessa forma satisfaz a equação. O conjunto desses pontos está contido no conjunto de solução dessa equação. Com esses dois passos, você mostrou a igualdade, que é a solução do exercício 1. Está aqui o plano. Né? Uma maneira de descrever o plano x mais y mais e igual a 1, que é o que a gente está falando, é dizer que é o plano que passa pelos... É o único plano que passa pelos pontos 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Né? Três pontos determinam um plano. Né? Então, isso aqui são claramente três pontos, três soluções da equação. Então, o plano é essa região chatinha, né? Que passa, né? Esse objeto chatinho que passa por esses três pontos. Tá? Geometricamente é isso. Dando um passo para trás, né, como é que você faz para fazer isso em geral, forma implícita e forma explícita, da descrição de planos? Tá? Então, primeiro, forma implícita é o que chama equação geral do plano, tá certo? Que é uma equação da forma ax mais by mais cz igual a d, né? Onde a, b, c e d são números reais. Tá certo? Fixados a, b, c e d, essa equação representa um plano. Então, esse plano agora, então, desse jeito, está representado como um conjunto de solução de uma equação linear.
Essa equação aqui, de fato, é uma equação afim ou linear. Tá? Então, só para exercitar um pouco essa ideia, né? A ideia dessa representação implícita é achar uma equação geral para o plano que contém 3 pontos dados. Tá? Não é muito difícil, né? Você encontra A, B, C e D, de modo que esses 3 triplas de números são soluções da equação. Tá? Só, né, chamando a atenção, é claro que isso aqui não tem, eu falo, acha uma equação geral, porque essa equação geral não é única, né? Você pode ter mais de uma equação geral com o mesmo plano. Tá? Bom, equação paramétrica. Tá? Uma equação paramétrica geral de um plano é uma coisa da seguinte forma. Eu estou descrevendo aqui como π, dado por um ponto, mais parâmetro vezes vetor, mais outro parâmetro vezes vetor. Põe um ponto no espaço, V e W são vetores que não podem ser colineares. Tá? Para isso aqui, de fato, dar um plano. Tá? O plano é descrito, então o plano π é descrito pela forma explícita acima, que é a equação paramétrica, tá? Quando os valores S e T assumem todos os números reais. Tá? Então, tendo dito isso, tá? Então isso aqui seria a equação paramétrica, a forma explícita da descrição de um plano. Tá? Acho uma equação paramétrica para o plano do exercício anterior, para este plano que eu propus aqui, e acho uma equação geral, e aí isso é converter a equação geral que você achou como forma paramétrica, tá? E o outro acha uma equação geral para um plano dado por uma equação paramétrica específica. Quer dizer, voltar de uma descrição para outra. Isso é útil, é bom saber. Tá? Não tem nenhuma grande dificuldade para fazer nenhum dos dois lados. Ai, ai. Vamos lá. Próximo passo, depois da equação de plano, vamos discutir um pouco a equação de reta. De novo, seguindo a mesma filosofia, forma implícita e forma explícita. Tá? A equação geral de uma reta, né, a forma implícita dela, uma equação não é suficiente para determinar uma reta no espaço. Tá? Você precisa de duas, em princípio. Não, vamos dizer que uma reta é um conjunto magrinho dentro do espaço tridimensional e você precisa de mais equações para você, né, determinar uma reta. No caso, a maneira mais simples de descrever uma reta é como a interseção de dois planos distintos. E aí, isso, algebricamente, quer dizer um sistema de duas equações. Tá? AX mais BY mais CZ igual a D e EX mais FY mais GZ igual a H, né? Por exemplo. Tá? Então, esse conjunto de solução de duas equações dessa do mesmo tipo. Isso é um bocado, digamos assim, atrapalhado, né? Tem uma maneira simples de escrever, tem uma maneira tradicional e simples de escrever duas equações lineares, tá, para representar uma reta. E essa é essa maneira que eu coloquei aí embaixo, né? Você diz x menos x0 igual a A igual a y menos y0 sobre B. Isso aqui é uma equação de plano, escrito de maneira esquisita. Tá? Outra x menos x0 sobre A igual a Z menos Z0 sobre C. Isso é uma outra equação de plano. E aí, como você tem duas igualdades, você tem duas equações de plano e os pontos da reta são a interseção. Então, essa equação aqui representa, em geral, uma reta. Tá? É uma maneira de descrever uma reta como duas equações, como conjunção de duas equações. Tá? Enquanto a forma implícita da equação de reta é mais complicada que a equação do plano, que é a forma implícita da equação do plano, a equação paramétrica é mais simples, porque uma reta só precisa de um vetor. Tá? Então, a equação paramétrica de uma reta, né, que é a forma explícita dela, é simplesmente pontos da forma P mais TV, onde P é um ponto no espaço e V é um vetor, não nulo. Né? Então, enquanto que um plano precisa de dois vetores, para representar uma reta basta um vetor.
Então, essa é a representação mais simples, né, de uma reta, é a representação paramétrica. Tá? Para fixar e para explorar um pouco mais isso, né, primeiro, né, eu proponho você se perguntar ou responder quando você olha para uma reta nessa forma, o que o ponto x0, y0, z0 e o vetor ABC representam para tal da reta. Tá? Eu digo para você, adianto para você o seguinte, o ponto x0, y0, z0 é obviamente um ponto na reta. Por quê? Você coloca x0, y0, z0 aqui, você fica essa equação, vira 0 igual a 0 igual a 0. Tá? Então, claramente, x0, y0, z0 é um ponto na reta. O que é menos óbvio é que nessa representação, ABC é um ponto, é um vetor tangente à reta. Ou seja, né, um ponto na reta, um vetor na reta, isso aqui é uma forma quase que imediata de transportar uma descrição paramétrica da reta com uma descrição implícita, uma equação geral. Tá? Essa aqui é uma equação que vem direto, você lê direto daqui. Mas isso aqui eu estou dizendo para você, mas o exercício demonstra isso, verifica que isso de fato é verdade. Tá? B. Né? Acha uma equação paramétrica para a reta determinada pela interseção de dois planos. Agora eu estou dizendo simplesmente dois planos, x mais y igual a 1 e x menos e igual a 0. Para você poder fazer isso, você precisa achar um ponto na reta e um vetor tangente à reta. Isso eu deixo para vocês tentar imaginar como fazer, dados os dois planos. C. Ache a distância, esse é um pouco mais complicado, em um certo aspecto, ache a distância entre duas retas dadas parametricamente. A reta parametrizada 1, 0, 0 mais t, 0, 1, e a outra reta é t, 1, menos 1, 0. Né? Distância entre retas é uma coisa que nos livros de geometria analítica tem fórmula. Mas não é isso que eu estou propondo que vocês façam, que vocês vão olhar ou memorizem a tal da fórmula. O objetivo aqui é mais, né, você achar diversas maneiras de resolver esse problema. Tá? E essas maneiras servem de exercício para como trabalhar com as equações de reta em geral. Né? Achar só, né, duas observações. Então, a distância entre retas, tá, é a menor distância possível entre pontos numa reta e na outra. Tá? Então, tem várias maneiras de achar isso. Uma das maneiras é simplesmente usar cálculo, tá certo? Usar uma minimização, bota um parâmetro numa reta, um parâmetro distinto noutra reta, e minimiza a função distância com dois parâmetros, tá? Usando as ferramentas de cálculo 2. Esse é um bom exercício para lembrar essa parte da história. Tá? Ou você pode usar uma forma geométrica e, né, se você se der conta de que você pega dois pontos cuja distância é mínima, tá certo? O segmento entre eles é perpendicular a ambas as retas. Essa caracterização geométrica permite você resolver achar a distância entre as. Tá? Pronto. Né? Vamos em frente com essa questão vamos em frente com essa questão de representação agora de conjuntos mais complicados. Tá? Estou olhando aqui, desculpa. Próxima coisa que eu quero olhar com vocês, tá, é cilindros e cones. Tá? Primeiro, o conceito. Tá? São dois outros tipos de superfícies comuns que aparecem em exercícios e situações do cálculo 3. Tá? Um cilindro, tá, é obtido da seguinte forma: você pega uma curva no plano, tá, e um vetor transversal ao plano, tá, e considera todas as retas passando pelos pontos da curva com vetor diretor, com vetor direção, tá certo? Fixado V. Então, só para deixar isso claro, é esse pedaço do desenho. Está aqui a curva C, está aqui o vetor V, pega todas as retas, passando por pontos em C, com o vetor V dado. Né? Então, essa aqui é uma coleção de retas assim. Tá? E considera a união de todas essas retas. A união de todas essas retas é um cilindro. Tá? Só um exemplo. Tá? Eu vou parametrizar a superfície S como cosseno de S mais T, seno de S mais T e T. Tá?
isso aqui, repara, isso aqui é cosseno S seno S 0 mais t vezes o vetor 1, 1, 1. Tá? Então, a curva C, aqui para esse problema, pode ser o círculo unitário no plano. Né? O círculo cosseno S seno S 0 é um círculo no plano Z igual a 0. Tá? E aí, com isso, eu estou somando t vezes 1, 1, 1, o vetor de vetor é 1, 1, 1. Tá? Se você quer uma equação, uma descrição implícita para essa mesma superfície, que é o cilindro, tá? Você precisa de uma equação que seja automaticamente satisfeita, né, por essa coisa. E eu estou dizendo para vocês o seguinte, essa equação aqui é o caso. De fato, é muito fácil de ver isso. Né? Cosseno de S mais T, x menos Z. O x é o cosseno de S mais T, o Z é T. Então, um menos o outro é cosseno S. Então, aqui entra cosseno S, aqui entra seno S e cosseno quadrado, mas seno quadrado é 1. Então, a identidade trigonométrica te diz, né, que essa superfície explícita tem essa equação implícita aqui, e vice-versa. Tá? Então, o exercício é pegar essas duas, verificar isso que eu acabei de dizer, né, um pouco mais formalmente, né, e esboçar a superfície. Tá? O outro tipo de superfície que eu estou interessado também em explorar um pouquinho com vocês são os cones, tá? Que tem algo a ver, que é muito parecido com cilindros, em certo aspecto. Tá? Então, de novo, você dado uma curva C no plano e um ponto P fora do plano, a união de todas as retas passando pelos pontos da curva e pelo ponto P, lembra, dois pontos determinam uma reta no espaço, tá? Ali pelo ponto P se chama um cone. Tá? Então, o desenho, né, é a outra metade desse desenho aqui. Você tem a curva C, o ponto P fixado, pega todas as retas, passando pelos pontos variáveis aqui na curva e pelo ponto P fixado. A superfície, quando você pega a união, a superfície é esse objeto aqui, que a gente chama de cone. Tá? Né, um exemplo aqui, acha expressões explícitas e implícitas, quer dizer, seguindo essa filosofia que eu coloquei aqui para cima, que eu resolvi o problema para cima, ache expressões explícitas e implícitas que descrevam o cone determinado pelo círculo unitário x2 mais y2 igual a 1 e pelo ponto 1, 0, 1. Então, você escreve todas as retas, você tenta parametrizar todas as retas que dessa forma, tá certo? E junta as expressões numa expressão explícita, com dois parâmetros, tá? E depois tenta inventar uma maneira de fazer expressões implícitas correspondentes. Tá? Esse é o exercício. Então, e esse aqui é o desenho que a gente estava fazendo. Bom, para frente. Tá? Depois então, retas, já eu falei de planos e retas, cilindros e cones. Tá? Uma outra família de superfícies que aparece muito em cálculo 3 são as quádricas. Tá? E quádricas, são equações do segundo grau em três variáveis. É o nome que se dá, a equação, a solução, a conjunto de solução de equações gerais de segundo grau em três variáveis. A equação geral em três variáveis, tá? Equação geral quadrática em três variáveis, é esse trambolho que eu escrevi aqui em cima. AX2 mais BY2 mais CZ2 mais DXY mais EXZ mais FYZ, isso aqui é a parte quadrática, mais um pedaço linear, que seria GX mais HY mais IZ igual a uma constante, né? Ou mais uma constante igual a zero. Tá? Então, uma equação geral do segundo grau em três variáveis tem aí 10 constantes, tá? Que você pode especificar. Tem um monte de coisas. Isso aqui é uma generalização natural do conceito de cônica, né, em duas variáveis, tá? Para o espaço tridimensional. E tem um monte de maneiras, tem um monte de cônicas diferentes. Tá? Tem um monte de maneiras de você determinar, e tem maneiras complicadas de determinar, né, dado uma equação do segundo grau geral, qual é a cônica que está sendo representada. Tá? A gente não quer mexer com isso. Aqui primeiro, é uma burocracia infernal.
né? E não tem nenhuma utilidade aprender a fazer isso. Tem sistemática para fazer, mas não tem nenhuma utilidade de fazer isso. Tá? Então, deixa isso de lado e eu vou me concentrar em mostrar para vocês situações, esses objetos, né, que são quádricas padrão, tá? Que são quádricas padrão, em apresentações que a gente chama de canônicas ou padrão. Tá? Então, tem 3 tipos de quádrica que eu vou chamar a atenção de vocês e introduzir equação para elas. O primeiro tipo de quádrica, tá, chama elipsoide. Tá? É uma versão tridimensional de uma elipse. Uma maneira de descrever um elipsoide qualquer, tá, em posição padrão, né, é como conjunto de solução de uma equação dessa forma aí: x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 mais Z2 sobre C2 igual a 1. Tá? Então, tá aqui um desenho bastante ruim de um elipsoide. Tá? Ele, né, os valores A, B e C, as constantes, chamam semi-eixos do elipsoide, são o tamanho desses 3 segmentos: um segmento para x, um para y, um para z. Tá? Então, é uma esfera abaulada ou achatada em direções de maneira diferente, em direções diferentes. Tá? Um exercício para você brincar com o elipsoide, com a equação do elipsoide e a natureza do elipsoide, e essa discussão que a gente está falando, é, primeiro, verificar que isso aqui, A cosseno S cosseno T, mais B cosseno S seno T, mais C seno S, né, com os parâmetros T e S nesses conjuntos, 0, 2π menos ππ, é uma parametrização do elipsoide, do conjunto de solução para essa equação. Exceto pelos pontos 0, 0 mais ou menos C. Isso aqui se chama parametrização, a parametrização geográfica, né, por paralelos e meridianos. Tá? Os paralelos são, enfim, linhas horizontais, os meridianos são curvas verticais, né? E os pontos que a parametrização é ruim são o Polo Norte e o Polo Sul, tá? Que não tem representação única nessa forma. Tá? Então, isso aqui fica para vocês como exercício, é verificar que, de fato, o conjunto de solução dessa equação pode ser parametrizado dessa forma que eu fiz aqui. Tá? Então, está aqui o elipsoide. Né? Próximo quádrica, próximo tipo de quádrica que eu quero discutir, tá certo? É o hiperboloide. Hiperboloides são versões tridimensionais de hipérboles e elas vêm em 2 sabores. Tá? O hiperboloide de uma folha, e um hiperboloide de uma folha tem uma equação típica, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a Z2 sobre C2, mais menos Z2 sobre C2 igual a 1. Então, a diferença é esse sinal de menos aqui no lugar de mais. Tá? Isso aqui é um hiperboloide de uma folha. Basicamente, né, se você olhando para essa equação você vê isso, tá? É que se você fizer a interseção do conjunto de solução dessa equação com planos horizontais, pensa que o z é uma constante. Se o z é uma constante, eu passo pelo outro lado. Isso aqui é x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1 mais z2 sobre C2, que é um número positivo. Tá? Bom, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1 mais z2 sobre C2, tá? É uma elipse, tá? No plano z igual naquele corte z igual a constante. Tá? E essa elipse existe, tá certo? Ela está lá, é um objeto, é uma elipse substancial funcionando, tá certo? Para qualquer valor de z. Por quê? Porque eu pego 1 mais z2. O que eu preciso é que o número que esteja do lado de cá, para ser uma elipse genuína, tá? Esse número do lado de cá seja positivo. Se eu passo z2 sobre c2 para lá, esse número é positivo, tá certo? Então, eu sempre tenho a elipse. Se eu sempre tenho a elipse, o que eu ganho é uma figura que é um pedaço só, que se chama de hiperboloide de uma folha. Ela tem esse perfil hiperbólico pelo lado de fora, e os cortes horizontais são elipses para cada valor, para cada plano horizontal que você acha. Isso aqui seria um hiperboloide de uma folha. Tá? Se você quiser agora o hiperboloide de 2 folhas, a diferença é muito pequena. Ao invés de você, se você quiser, tá? Você pode fazer x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 menos z2 sobre A2 igual a menos 1. Tá? Troca o 1 por menos 1. Ou, né, outra maneira, se você quer continuar com 1 aqui, troca o sinal, inverte o sinal dessa expressão.
Essa expressão agora, tá certo? Ela se você olhar da mesma maneira como eu olhei aqui, tá certo? Ela pode ser escrita como x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1, igual a Z2 sobre C2 menos 1. E aí, né, se você colocar Z2 sobre C2 menos 1 do lado de cá, vai ter valores de Z entre menos C e C, por qual essa elipse é um conjunto vazio. Tá? Não tem solução. Para o valor de Z igual a mais ou menos C, tá? Essa figura é uma elipse, é um ponto apenas, é só a origem. Tá? E se o K for maior que C, para valores que o valor absoluto de K é maior que C, aí sim você tem uma elipse legítima. Tá? Né? Então, isso aqui é a maneira como funciona. Isso aqui é menos C e C, tá certo? Os valores de Z. Para valores maiores, então você tem um ponto, para valores igual, para Z igual a mais ou menos C. E aí, para valores maiores, você tem elipses nos cortes horizontais, tá certo? E não tem nada acontecendo aqui nesse pedaço. Os planos horizontais são elipses e o perfil, né, dessa elipse é uma hipérbole. Então, você vê que são duas figuras qualitativamente diferentes, basicamente porque esse hiperboloide tem um pedaço só, a figura, e esse hiperboloide aqui tem duas, tá? Dependendo de como as coisas funcionam. Como é que eu parametrizo? Como é que eu vou parametrizar? Como é que são as parametrizações de hiperboloide? Tá? Isso aqui é um ótimo exercício, porque, de novo, né, só relembrar como é que as funções trigonométricas hiperbólicas, quem são e como é que funcionam, quem são as identidades básicas, tá? É outra coisa que aparece no cálculo 3, de fato, aparece nos outros cálculos também. Mas vale a pena fazer uma revisãozinha. E esse é parte do objetivo desse exercício. Então, usando o seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, e adaptando a ideia de latitude e longitude, quer dizer, você construir coisas tipo latitude e longitude usando as funções trigonométricas hiperbólicas, tá certo? Acha as parametrizações para os dois tipos de hiperboloide. Esse é o exercício. Tá? Ajusta a ideia que eu dei anteriormente para seno e cosseno, tá? Para parametrizar os hiperboloides. Tá? E usa as identidades trigonométricas, as versões hiperbólicas das identidades trigonométricas. É interessante, né, que a gente chama seno hiperbólico cosseno hiperbólico, e o hiperbólico aqui está exatamente pelo uso que essas funções têm, tá certo? Na geometria de hipérboles e hiperboloides. É daí que vem você usar a palavra hiperbólico para essas funções, que são, no fundo, combinações exponenciais. Tá? É por isso que elas chamam de hiperbólicas. Bom, então, está aqui as duas figuras, hiperboloides de uma e duas folhas. O último conjunto última família de quádricas que eu queria levantar para vocês são os paraboloides. Tá? E, de novo, né, paraboloides vêm em dois sabores, elípticos e hiperbólicos. Tá? Primeiro, paraboloide elíptico, está aqui uma família de paraboloides, está aqui o paraboloides elípticos, uma família, Z igual a x2 sobre A2 mais y2 sobre B2, é uma conjunto de solução dessa equação, é um paraboloide. As seções horizontais são elipses, que nem nos hiperboloides, seções horizontais, nesse caso, são elipses. Tá? Só que essas elipses só aparecem para cima de algum valor, né? Só Z positivo. Tá? Se K é maior que zero, se K é igual a zero, as seções são vazias, e se K é menor que zero, se K é menor que zero, e se K é igual a zero, é só um ponto. Então, o paraboloide elíptico, né, tem essa cara aqui. Tá certo? É uma folha só, tá certo? Parece um hiperboloide de duas folhas, mas na verdade é uma folha só. No caso do hiperboloide, no caso do hiperboloide de duas folhas, essa curva é uma hipérbole. Essa curva que é o perfil do hiperboloide pelo lado de fora é uma hipérbole. No caso do paraboloide elíptico, essa figura aqui é uma parábola. Isso aqui é uma parábola com seções, é uma parábola por fora, né, rodada aqui, com seções elípticas, seções horizontais elípticas. Pronto. O paraboloide hiperbólico, aliás, faltou colocar o nome aqui, paraboloide hiperbólico, tá certo? É uma coisa similar,
Só que você faz agora como parametrização, como conjunto de solução, uma equação da forma z igual x2 sobre A2 menos y2 sobre B2. Então, agora, as seções horizontais são hipérboles. Tá? Se k é diferente de zero, se a seção é z igual a k diferente de zero, isso aqui são hipérboles, e k igual a zero é um par de retas. Tá? Então, se você... Agora, esse desenho é mais difícil de fazer. Essa aqui, eu tentei fazer o desenho, né? O que é que acontece? Eu faço... essa curva que dá o perfil aqui dessa figura é uma parábola, assim como essa aqui também, só que uma parábola está nesse plano YZ, a outra está no plano XZ. Então, elas se encostam aqui no 0, 0. Tá? E em cada seção horizontal você tem hipérboles. São hipérboles apontando na direção do eixo Y aqui, e quando você faz a seção aqui para baixo, elas apontam para o outro lado. Tá? A figura, de maneira geral, tá certo? Tem essa geometria de sela, de sela de cavalo. Tá? Ela, como eu disse, é mais difícil de fazer que as outras. Eu acho que fui mais ou menos, né, fui sucedido da maneira possível. Tá? Então, isso aqui seria um paraboloide hiperbólico. Tá? Um exercício, ainda continuando nessa mesma direção que a gente estava com o exercício, né, para fixar esse assunto, né, ainda se mexendo na mesma direção que a gente estava se mexendo anteriormente, tá, é utilizar, no caso do paraboloides elípticos, utilizar senos e cossenos, e no caso de paraboloides hiperbólicos, usar senos e cossenos hiperbólicos para achar parametrizações explícitas, descrições explícitas para esses dois tipos de superfície. Tá? Então, fica a questão de como fazer isso. Bom, como exercício. Bom, um último tipo de superfície que eu queria discutir com vocês, que eu queria discutir parametrização e a descrição algébrica, são as superfícies de revolução. Algo que, em princípio, já apareceu no cálculo 1, tá? Mas não desse ponto de vista que a gente está fazendo, como objeto geométrico no espaço. Tá? Então, uma superfície de revolução é uma curva, tá certo? Que você começa uma curva no plano que você roda em torno de um eixo. Tá? Um eixo, em princípio, contido no mesmo plano. Tá? Então, você pega a curva, você pega uma reta no mesmo plano e você roda na terceira dimensão, tá certo? A curva em torno daquela reta. Como é que faz digamos assim, algebricamente, para descrever esse fato? Tá? Então, começa com... Supõe que a tua curva, tá, é dada por um conjunto de solução de uma equação, f de x, y igual a zero. Tá? Então, a curva é dada como conjunto de solução de uma equação, uma representação implícita no plano. Tá? Uma superfície de revolução pode ser, por exemplo, obtida girando essa curva em torno do eixo x. Uma reta, por exemplo, é o eixo x. Tá? E como é que você faz isso? Isso aqui não é muito fácil de explicar, mas deixa eu ver se eu consigo. Tá? Então, como é que você faz? Para cada ponto, um ponto que é uma solução, né, f de x, y igual a zero, eu vou querer construir todo um círculo no espaço. Tá? Quem é esse círculo? Esse círculo é centrado no ponto x0, tá? Que é o eixo x, está centrado no ponto no ponto x0, tá certo? E tem o raio, essa distância até o ponto y que eu comecei. Tá? Se você calcular esse raio, tá certo? Esse raio, agora, quando você varia o z, que é o que varia esse ponto, a posição desse círculo, esse raio vira raiz de y2 mais z2. Tá? Se for olhar em qualquer ponto aqui da forma yz, tá certo? A distância ao centro é essa coisa aqui. E aí, bom, enfim, né? Como é que você acaba descrevendo isso, né?
enfim, né? O que o resultado dá no frigir dos ovos é uma representação implícita com essa forma, f de x, vírgula. Mas substituindo y por mais ou menos y2 mais z2 igual a zero. Se você pegar, né, z igual a zero, que é o corte aqui com relação ao plano xy, tá certo? Isso aqui vira, né, z igual a zero, isso aqui vira mais ou menos raiz de y quadrado, tá certo? Que é mais ou menos y, no fundo. Tá? Então, você, ao invés de estar com o conjunto de solução f de y igual a zero, você ficou com f de x mais ou menos y igual a zero. Isso aqui, na verdade, representa que quando eu fui de uma curva para uma superfície de revolução, eu juntei a curva à imagem por reflexão com respeito ao eixo x da mesma curva. O que é razoável. Isso aqui faz parte. Quando eu começo a rodar, um dos lugares que eu vou chegar é quando eu rodo até voltar no plano, né, que eu ganho o outro pedaço, o menos raiz de y2 mais x2, mais z2 igual a zero. Tá? O menos raiz, não, menos y, né, é igual a zero. Eu não sei se eu consigo explicar isso melhor do jeito que a gente está aqui, né, fora de uma sala de aula. Portanto, eu digo para vocês o seguinte: esse troço precisa você pensar um pouco, especialmente pensar nisso com alguns exemplos, verificar que de fato é isso que está acontecendo. Tá? Quer dizer, aí eu tenho que passar o esforço para vocês. Vocês têm que sentar e olhar para essa questão com calma para até entender por que é isso aqui, que é a representação paramétrica. Mas eu garanto para vocês que é mesmo. Tá? Então, como eu disse, pensar em exemplos. Então, vamos começar com um exemplo bem simples. Tá? Pega f de xy igual a x menos y. Ou seja, a curva em questão é a diagonal do primeiro e terceiro quadrante, x igual a y, x menos y igual a zero. Tá? Que eu coloquei aqui, né? Diagonal do primeiro e terceiro quadrante é essa reta, x menos y igual a zero. Tá? Agora eu vou rodar isso em torno do eixo x. A hora que eu rodo uma reta em torno do eixo x, o que eu vou ganhar, tá, é um cone. Tá? Eu rodo essa reta, ela está sempre passando pela origem, eu ganho um cone. Tá? E eu estou dizendo para vocês que essa equação, mais ou menos y raiz de y. Então, agora substitui. Então, eu quero x menos y igual a zero. Substitui y por mais ou menos raiz de y2 mais z2. Tá? Substituir, isso aqui é o que eu ganho. Eu estou dizendo que isso aqui, mais ou menos raiz de y2 mais z2 igual a x, representa, tá certo, a superfície de revolução que eu estou interessado. O conjunto de solução para essa equação é a superfície de revolução que eu estou interessado. Tá? Primeiro, aí tem várias coisas, várias questões. Tá bom, né? Por que isso aqui é esse cone? Bom, tá certo? Pingo na origem, tá certo? E para cada valor de x você tem um círculo, né? Esse círculo centrado na origem, com o raio variando, no fundo, linearmente, à medida que o x vai subindo, o raio é exatamente igual a x. Né? E outra coisa, que história é essa do mais ou menos aqui na frente? Tá? É claro que informalmente está claro o que eu estou querendo dizer com isso, tá? Mas isso que eu escrevi, mais ou menos raiz de y2 mais z2 igual a x, não é uma equação no sentido tradicional. Tá? Esse mais ou menos, essa ambiguidade do mais ou menos aí é meio esquisita. Agora, se você quer, isso é só uma maneira de representar a equação que você obtém se você levar os dois lados dessa igualdade ao quadrado. Tá? Você leva os dois lados dessa igualdade ao quadrado, você ganha y2 mais z2 igual a x2. Essa é uma equação perfeitamente genuína, tá? Que é a equação do cone. Então, o ponto é o mais ou menos raiz, é uma forma, esse mais ou menos raiz que está aparecendo aqui, é uma forma conveniente de sair, de escrever a equação da superfície de revolução. Tá? Mas que depois que você chega aqui, se você quer uma equação mais honesta, tá certo? Você leva ao quadrado dos dois lados e aí você elimina o mais ou menos aqui da história. Quando você tem mais ou menos alguma coisa, você leva ao quadrado, você elimina o mais ou menos e virou uma equação mais honesta. Tá? Isso é parte da história de como fazer isso. Bom, então ainda não tem exercício aqui, depois vai ter. Tá? Outro exercício, tá certo? Olha para a parábola y menos igual a x quadrado, quer dizer, y menos x quadrado igual a zero, roda isso em torno do eixo y. Tá? Veja, rodando em torno do eixo y, ao invés de eu substituir, né, y por mais ou menos raiz de y2 mais z2, eu substituo x por mais ou menos raiz x2 mais z2. Tá?
Se eu coloco, substituo x por mais ou menos raiz de 2 mais C2, tá certo? Eu acabo com mais ou menos raiz de 2 mais C2 ao quadrado, com menos aqui. Quando eu faço mais ou menos raiz de x2 mais C2 ao quadrado, tá? O que eu ganho é exatamente x2 mais C2. É sempre positivo, né? Ao levar ao quadrado, eu sempre termino com o pedaço positivo. Então, o resultado, rodando em torno do eixo y, aparece a equação y menos x2 mais z2 igual a zero. Isso aqui é um paraboloide de revolução. Tá? É uma versão de revolução do paraboloide elíptico. Né? É uma versão do paraboloide elíptico com essa cara. Aí as seções vai ser elipses são círculos, que é um caso particular. Tá? Só, né, indo mais à frente um bocadinho, como é que esse método, essa sistemática, eu posso usar outras retas para fazer coisas um pouquinho mais complicadas? Se eu rodar, se eu quiser, então, se eu, ao invés de rodar em torno do eixo, quiser rodar em torno do eixo y, está claro o que eu tenho que fazer, tá? Substituir o x por x2 mais ou menos raiz de 2 mais z2. Se eu quiser rodar em torno da reta x igual a 1, tá? Eu tenho que substituir o y por mais ou menos, está aqui, né? Cada seção, né, da superfície de evolução é um círculo agora centrado em torno da reta x igual a 1. Então, você acaba tendo que substituir, né, o x aqui, tá? Por, né, algo centrado em x igual a 1. Tá? E aí o exercício, tá certo? É verificar que isso aqui, de fato, tá correto, tá bom? Um último superfície de revolução, que é, digamos assim, mais notória, ou mais notável, e que eu queria discutir com vocês é o toro. Tá? O toro, você pega um círculo de centro em torno do ponto 0A no plano, tá certo? E raio R. Pensa que o R é menor que A, de modo que o círculo não encontra ele no eixo. Tá? Não estou dizendo para rodar. Não, desculpa. 0A é no eixo Y. Tá certo? Você pega um círculo, centro no eixo Y, ponto 0A, raio R, e roda em torno do eixo X. O que você ganha, tá? É um toro, é o que chamam um toro né, alinhado aqui na direção vertical. Tá? Qual é a equação? Tá certo? Então, a equação, o círculo de centro zero raio A, tem como equação x² mais y menos a ao quadrado igual a r quadrado. Tá? Quando você roda em torno do eixo X, você tem que substituir y por mais ou menos raiz de y2 mais z2. Então, está aqui. Formalmente, não é certo? Substituindo y por mais ou menos raiz de y2 mais z2, vem x2 mais ou menos raiz de y2 mais z2 menos a ao quadrado igual a r quadrado. Então, a e r são parâmetros. Só para... Né? Essa aqui... Então, está aqui o toro. Eu desenhei ele... Aqui está desenhado de uma maneira um pouco esquisita, porque o plano XY está aqui na vertical. Né? Isso aqui é x, é onde estou rodando o eixo y, e o eixo Z é a terceira dimensão. Então, eu estou pegando esse círculo no plano XY, tá certo? E rodando em torno do eixo X, né? Para descrever o toro. A equação geométrica é essa. Pega esse círculo e roda em torno do eixo X, você acha essa rosquinha. Tá? Então, isso aqui é a geometria do problema, essa é para produzir essa rosquinha. Do ponto de vista algébrico, tá certo? Você acha o conjunto de solução para essa equação. Então, primeiro, no exercício, acho uma parametrização explícita para o toro, que não é muito difícil. Então, de novo, parametrização para o toro vai ser, de novo, a ideia de longitude e latitude. Ao invés de você, quer dizer, no caso do toro, você quer descrever os pontos do toro com respeito a esses círculos aqui, que vão circulando aqui em torno do toro, e com que são as linhas, né? Que cortam com planos, dependendo de um ângulo aqui, tá certo? Que cortam com planos essa figura, né? O plano que contém o eixo X, tá certo? Isso aqui depende de um ângulo, tá certo? E depois planos horizontais, né? Que vão cortando, que são cortando essa figura como pares de círculos, né? Começa com um círculo, depois fica pares de círculos. Tá?
Isso, e esses planos horizontais te dão, podem te dar, ou, né, podem te dar linhas de latitude. Tá? Isso aqui funcionaria como produzir uma parametrização do toro. Tá? Uma outra observação é a seguinte, né? Como eu disse, né, esse método, tá, te fornece uma equação que tem um mais ou menos aqui, que pode ou não ser incômodo para você tá com uma equação que tem um mais ou menos na história. Tá? Como é que você resolve isso? Tá? Você pode eliminar esse mais ou menos, não é muito difícil eliminar esse mais ou menos aqui dessa equação da seguinte forma. Tá? Tem x2 mais ou menos essa expressão ao quadrado igual a r quadrado. Leva ao quadrado aqui, usa a fórmula do quadrado de uma diferença aqui, e você ganha o quadrado desse, né? O quadrado desse é simplesmente y2 mais z2, mais o quadrado desse, a, mais duas vezes um pelo outro. Então, menos duas vezes um pelo outro, já que é menos a. Menos duas vezes a, vezes mais ou menos raiz. Tá? Isso aqui continua sendo r quadrado. Então, agora ficou menos duas vezes a, menos mais raiz. Agora, você tem uma identidade complicada, tá? Envolvendo um menos mais raiz, um termo que tem um menos mais raiz, e o resto aqui igual a r quadrado. Passa todo o resto que não tem mais ou menos para o lado de lá, tá certo? E leva ao quadrado de novo. Na hora que você fizer isso, você eliminou mais ou menos, você ficou com uma equação honesta, sem esse objeto esquisito aqui, tá certo? Representando o toro. É uma equação do quarto grau. E isso, de novo, não deve ser nenhuma surpresa. O toro não é uma superfície quádrica. O toro é mais complicado que qualquer quádrica. Tá? E aí calha que o toro, uma representação natural do toro, com uma equação de quarto grau que eu acabei de mostrar para vocês como tem. Tá? Deixa eu ver. Aqui, então tá, né? Então tá aqui o desenho do toro, como é que ele aparece, tá certo? Como eu disse aqui, essa rosquinha é um objeto matemático bastante importante, né? Não vejo que vai aparecer, provavelmente não vai, como ele é complicado algebricamente, ele não deve aparecer muito no cálculo 3, de qualquer maneira é interessante verificar que as ferramentas que a gente tem permitem trabalhar com uma superfície como essa. Tá? Então, pronto, é isso. Né? Muito obrigado. E eu vou parar a gravação agora Eu vou parar a gravação.